Hola chicos, buenos dias, como estão? Espero que bem, sim? Bom, pessoal, então, na nossa aula de hoje, né, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre, dar continuidade, né, no assunto que nós falamos na aula passada. Então, na aula passada, nós falamos sobre identidade. Então, como que nós podemos analisar ou estudar, né, quais são os documentos que nos mostra quem somos nós, né? Então nós falamos sobre a questão da identidade, que não é somente, né, essa identidade não é somente os documentos, o RG, CPF, carteira de motorista, o passaporte, e sim são os costumes de um povo, as tradições desse povo, né? Então, o que faz com que ele se diferencie de outras comunidades. Porque a identidade, ela é importante, né? Para a gente refletir um pouquinho mais sobre algumas questões, né? Porque alguns povos, né, algumas comunidades, elas perdem a sua identidade por conta dos colonizadores, na questão que eu falei para vocês dos indígenas. O porquê que os indígenas eles perderam a sua identidade, o seu costume ali, eles tiveram que se adaptar, né, a essa nova rotina, a essa nova maneira de viver. Então eles acabaram perdendo, eu não digo toda a sua identidade, mas uma parte dela foi perdida sim, porque a essência dos indígenas ainda continua ali presente. É muito triste que eles não são valorizados, mas a identidade em si, né, que são os costumes, o modo de vestir, o modo de falar, eles tiveram que se adaptar por conta da colonização, tá? Bom, pessoal, então nós falamos um pouquinho, né, sobre nome, sobrenome, como nós perguntamos, né, para as pessoas, quais são as perguntas que nós realizamos na hora de saber um pouquinho mais sobre essa pessoa. Então, nós falamos como te chamas, a que te dedicas, né? Então, o que você faz da vida? De donde eres? Qual é o número de teléfono? Então, nós simulamos ali algumas situações reais, né? Em que a pessoa estava no hospital, então a outra fazia a pergunta e o outro contestava. Eu achei bem interessante a nossa aula, porque quanto mais vocês praticarem em espanhol, mais apaixonados por essa língua vocês ficarão, tá? E hoje nós vamos ler um texto que está em la página 106, tá, pessoal? Esse texto ele é bem interessante. E aí depois a gente vai discutir um pouquinho sobre. Vamos lá. Então, vocês acá, chicos, ó. La introdução, né? Lê el texto y descubre lo que está por detrás de los conflictos que caracterizan la adolescencia. Esse momento de transição, não? Hacia la adultez. Então, esse texto vai falar um pouquinho sobre a transição da adolescência para a fase adulta, que é muito difícil. Vocês vão ver mais pra frente. El título. Adolescência. Déjame crescer, pero no te vayas muy lejos. Por si te necesito. Ai, que bonito, não? Vamos saber. La adolescencia es una etapa de la vida muy especial y complicada para todos, hijos y padres. Hay muchas cosas que, a nivel físico, emocional e vincular, são desarrolladas, são desenvolvidas, né? E resultas en este momento vital. Así que padres y hijos tienen entre manos un difícil proyecto. En primer lugar, el cuerpo evoluciona hormonalmente. El niño va viviendo cambios progresivos. Cambia su cuerpo, sus emociones, sus prioridades y hasta el lugar que siente que ocupa en el mundo. Al empezar la adolescencia, tiene emociones más globales. Les cuesta concretar. Al ir creciendo y cerrar este ciclo, podrán matizar y ser más concretos respecto a lo que siente y piensan, ¿no? Necesitarán matices para expresarse.
Del blanco o negro típico del adolescente pasará a un depende adulto. También algo normal es la excesiva ilusión por cambiar el mundo. Mucha idealización respecto a lo que puedan llegar a ser o conseguir. Tienen que pasar por ello. Los niños también viven un proceso respecto al vínculo con sus padres. Cuando son pequeñitos, para ellos sus papás son lo más importante. Les admiran y idolatran. En la adolescencia empiezan a ver sus fallos. Inclusive, lo común es que les parezcan mal cosas de sus padres, que, en principio, pueden ser de lo más normal y que acabarán haciendo ellos. Es importante respetar los movimientos de individualización. Esa vergüenza del adolescente hacia sus padres y esa atribulación de molestar solo a ellos cumple una función. Si los niños siguieron viviendo a sus padres, siempre maravillosos, nunca querrían irse de casa. En esta etapa, necesitan verlos de forma extrema, en el polo negativo, para que luego la balanza pueda equilibrarse y ser resuelto en el proceso de individualización. Es decir, el niño durante la adolescencia necesita distorsionar la imagen que tiene de sus padres de forma negativa para poder hacerse mayor y querer irse de casa, independizar-se. Então, olha que interessante, né, pessoal? Aqui está falando basicamente sobre essa transição da adolescência, né? Quando a gente passa por essa fase, né, é muito interessante, porque o nosso físico muda, o nosso emocional muda, e geralmente nós percebemos o mundo, nós vemos o mundo de outra maneira, né? Porque quando nós somos criança, a gente não tem essa visão assim crítica da realidade em que vivemos, né? Então, quando nós passamos a entender mais alguns aspectos culturais, a questão da desigualdade social, né? Essa questão da fome no mundo, a questão do meio ambiente, essas temáticas mais de adulto, né? Porque quando a gente é criança, a gente não pensa muito nisso. A gente acaba querendo mudar o mundo e a gente se revolta ainda mais, né? Com essa nossa realidade. E aí tá falando também, quando nós somos criança, né? Nós vemos os nossos pais como... Nós idolatramos nossos pais. Eles são... nós somos muito dependentes, né, deles, no caso. E aí nós acabamos vendo algumas falhas, né, que é normal do ser humano, nos nossos pais. E nós acabamos vendo mais os pontos negativos do que os pontos positivos. E aí falou que nós temos que equilibrar essa balança. Então, por mais que a pessoa ela tenha um ponto negativo, né, os nossos pais, no caso, eles também possuem os pontos positivos. Então, nós temos que equilibrar essa balança. E é muito engraçado que esse texto é bem legal. Porque nós fala aqui que nós temos que respeitar esse momento de individualização, que é esse momento individual aí, né, de cada pessoa. E a partir do momento que nós nos conhecemos as outras pessoas, nós passamos a respeitá-las também, tá? E aí chega uma hora, né, uma parte da vida, que nós temos que nos independizar-se. Independizar-se é se tornar independente, né? Que é quando a gente sai da casa dos pais, mora sozinho, ou vai estudar em outra cidade, que foi o meu caso, né? E aí a gente acaba se tornando independente. Aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse texto agora, pessoal. Bueno, chicos, después tras leer este texto de adolescência, é muito bonito,
Muy bonito não, é muito interessante em realidade. Que é o que a gente realmente passa, né? Eu vejo assim que, na verdade, a adolescência se resume nisso aqui. E o texto que nós acabamos de ler é um artículo. Artículo, fazendo a tradução, é um artigo. E qual que é o objetivo, né, desse artigo? Aí fala aqui. O objetivo do artigo é mostrar que os conflitos em la adolescência desempenham um papel. Então, esses conflitos, né, que nós passamos da fase né, criança, né, para a adolescência, ele desempenha um papel, ele é importante para formar ali a nossa personalidade e o que nós acreditamos, né, tudo. Ele desempenha um papel muito importante. Então, o artigo, ele tem o objetivo, então, mostrar que esses conflitos da adolescência, eles desempenham um papel muito importante, tá? E, bom, o texto, ele vai falar também de 2 etapas. Vai falar sobre a etapa, né, que é uma etapa especial e também, ao mesmo tempo, é complicada. Especial porque nós passamos por essa transição, é importante nós passarmos por essa transição. E complicada por conta desses conflitos, né, que nós acabamos tendo com essa transição, tá bom? E, bom, eu acho que é basicamente isso mesmo. Na aula online nós vamos discutir um pouco mais sobre esse texto, que eu acho importantíssimo a gente falar sobre essa transição, o que nós pensamos. Antes eu pensava desse jeito, agora eu penso de outro. E vai ser bem interessante a gente conversar pessoalmente, assim, entre aspas, né, gente? Na nossa próxima aula sobre isso, tá? E qualquer dúvida também de vocabulário podem levar que a gente conversa. Bueno, chicos, ahora en la página 108 vamos a conocer y disfrutar, sí, que es el título ali, né? Conocer e desfrutar. Eu lembro, né? A gente acabou de ler, né, gente? A gente falou sobre individuación. Individuación. Convertir-se em si mismo. Vamos saber o que é. La individuación se define como el proceso por el cual, al crecer, el niño desplaza sus intenciones afectivas por fuera de la familia de origen, buscando a realização de si mesmo. Então, desplaçar é você sair. Então, você se conhece mais, né? Então, você sai ali da sua zona de conforto, ali dos aspectos, né, que você pode observar na sua família e acaba conhecendo a si mesmo, tá? A partir do que você lê, do que você vivencia mesmo ali, tá? Vamos lá. La individuación es un proceso que ocurre a largo del ciclo vital familiar. Es en la adolescencia cuando ocurre la etapa más importante con 2 procesos, chicos. Vamos a ver. La separación y diferenciación de los padres. Entonces, vamos a leer sobre la diferenciación. Implica evaluar las tradiciones, los roles, reglas, creencias y valores de la familia de origen y cuestionar, descartar o fortalecer cada uno de estos y así autoafirmar-se para construir sua própria personalidade. Olha que interessante, né? Realmente, a diferenciação é o quê, gente? É quando você, dentro da sua família ali, você tem os seus costumes, a tradição, as regras, né? Só que acontece o quê? Você acaba descartando porque a gente não aceita tudo, né? Ali, às vezes, a mãe, o pai impõem as regras, as crenças, só que você, é um processo gradual, tá, pessoal? Então, é um processo, assim, que você vai construindo ao longo do tempo. O que você faz? Você vai descartando o que você acha que para você não convém. Por exemplo, minha mãe acredita em tal coisa. Já eu não acredito nisso, então eu vou
atrás do que eu acredito. Então, as crenças, os costumes, as regras, para fazer com que você construa a sua própria personalidade. Que a personalidade é uma junção, né? A junção do pai, da mãe, do que você vivencia ali. Então, você vai criando a sua própria personalidade. E também quando você está em contato com o outro. Então, você acaba que moldando ali, né? Não se moldando, na verdade, você acaba construindo a sua própria personalidade, tá? E la separación. Então, a gente falou sobre diferenciación. Agora, sobre la separación. La separación, que iniciou em la infância temprana. Então, a infância muito cedo. Continua com a autossuficiência, la tomada de decisões e el controle personal, llegando finalmente a desprender-se por completo de los lazos de dependencia para convertir-se en una persona adulta, com seus próprios sonhos e metas. Nossa, essa parte da separação, gente, eu acho que para mim é a mais difícil, viu? Porque a diferenciação é o quê? A diferenciação, você tá ali no âmbito familiar, você mora com seus pais ainda, então tem regras, costumes, os hábitos, a origem. Você passa a questionar muitas coisas e você vai criando a sua própria personalidade. Agora, a separação é aquele momento em que você toma decisões, que você, por exemplo, eu consegui um emprego em tal lugar. Aí você sai de casa. Ou eu passei em tal faculdade, que não é em Apucarana. Então, você tem que tomar a decisão. Então, essa tomada de decisão é difícil, né? É a parte mais difícil. Então, é quando você se converte, então, quando você se torna, no caso, né, adulto. E aí você vai atrás dos seus sonhos, das suas metas. Lógico que a família ela nunca deixa de fazer parte da sua vida. Só que você não está mais morando ali junto com seus pais, né? Lógico que eles sempre vão auxiliar vocês. Só que você acaba sendo mais independente, tá? Então, nesse momento de separação. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi bem interessante. Eu acho que foi bem reflexiva, não? Então, a gente leu sobre a adolescência, sobre essa transição. Nós falamos também sobre essa questão de diferenciação, separação. Ó. E, bom, vamos lá. Achei bem interessante. Na aula nós vamos comentar sobre, porque tem muita coisa ainda para a gente falar, tá? Sobre esse assunto. As atividades serão bem poucas, então, da página 107 somente, para que vocês possam reler aquele texto sobre a adolescência e contestar as perguntas, tá bom, pessoal? Então, a nossa aula de hoje já acabou. Eu espero que vocês tenham gostado. Queria dizer que é sempre muito bom, assim, me sentir próxima de vocês, tá? E qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem pelo positivo, tá bom? Então, acho que é isso, pessoal. Besitos, besitos. Hasta la próxima classe. Beijinho.